todos os anos cumprir esse calendário. E algumas vezes eu tive que pregar ali, outras vezes já ampliamos a iniciativa para trabalho em outros cemitérios. E a gente sempre com uma preocupação, o que falar num lugar desse, né? Será que vamos ter público? Será que as pessoas vão parar naquele seu momento de tristeza, momento de reza, momento de oração? Será que param para ouvir alguma coisa? Como é que é essa questão? E a gente preparava o coral, ia cantar, preparava os hinos apropriados para esse momento, que falava da vida eterna. E esse era o tema que nós falávamos. A vida, num dia dos mortos, dia dos finados, falar sobre vida. E realmente é essa a necessidade de enfatizarmos a vida que temos em Jesus, a vida que temos um Deus que nos criou para a vida. Como é que se lida com essa situação? Eu tenho por mim que o cristianismo é a única religião que discute com naturalidade esse tema da morte, a realidade da morte. Porque nós não a vemos como um fim em si mesmo. Nós não vemos a morte como o final de tudo, mas sim o início de uma nova etapa, de uma nova vida. E a vida principal, a vida eterna. Essa sim deve ser a nossa preocupação. É claro que existe o sentimento do homem, o sentimento da tristeza, da saudade, da perda, machuca, tem que chorar. Numa situação, num momento de morte na nossa família, um presbítero de uma igreja por onde nós passamos também fez um comentário ao ver as pessoas chorando no velório de um ente querido nosso, e falar que deviam parar de chorar, onde já se viu o crente ficar chorando pela morte das pessoas. Que heresia! Nós devemos chorar sim. Isso mostra o nosso sentimento, isso mostra o grau de relacionamento, isso mostra o vínculo que nós temos com as pessoas. E a perda é uma dor forte. A saudade é uma dor forte. E nós precisamos lidar com ela. Nós precisamos deixar com que isso aflore no nosso coração. Então, mas nós não temos medo da morte. Nós, os cristãos, não temos medo do encontro com Jesus, porque nós somos preparados para a vida eterna. Quantos temas, quantos sermões nós ouvimos, né? Está aqui o reverendo Bressani, que eu admiro ele nesses assuntos, ele fala muito bem sobre isso. Eu ouvi muitos sermões do reverendo Bressani sobre isso, e falando com alegria do encontro com Cristo. Não que ele deseja a morte, muito pelo contrário. Está aí um pastor que quem conhece bem o reverendo Bressani, ele agradece a Deus com muita alegria por cada ano que ele tem atingido, tem recebido o Senhor, tem feito metas com Deus, né? Eu lembro dele falando, até os 80, até os 90, por quê? Ama a vida, mas não tem medo da morte. E fala da morte como o início de uma etapa diferente na vida da gente. Pois bem, nós não vamos falar aqui sobre finados, não vamos falar sobre o dia dos mortos, mas eu queria falar sobre a vida e vida eterna com você. O que você tem feito com relação à sua vida terrena, sua vida aqui na terra, investindo na sua vida eterna. Qual o investimento que você tem feito? No último sermão que o reverendo Bressani pregou aqui, ele contou uma ilustração, né? Da questão do que nós mandamos de material lá para construir a nossa morada eterna, né? O que você tem enviado como material do seu trabalho, daquilo que Deus tem permitido a você viver lá para a sua vida eterna? Há uma definição de que, por mais que alguém não aceite, por mais que alguém recuse pensar sobre isso, não acredita, não admita, o céu e o inferno, eles são lugares reais. O céu e o inferno são reais. Aonde você vai passar a sua eternidade? Só tem esses dois caminhos. Só tem esses dois lugares. E depende da forma como nós vivemos aqui. Depende da forma como nós encaramos essa vida, a nossa vida eterna vai acontecer.
Por isso, encerrando a nossa série, pensando sobre um mês para viver, se você tivesse apenas um mês de vida, qual seria a sua postura, qual seria a sua atitude, qual tem sido a sua maneira de viver, como é que você chega nesse ponto de ter um encontro para a eternidade? Como é que nós pensamos sobre isso? Uma pessoa, um teólogo alemão, que é sobrevivente, foi sobrevivente do nazismo, ele disse assim: nunca tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Ou seja, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, nós não sabemos o nosso próximo momento, mas nós sabemos o Deus em que nós cremos. E nós podemos entregar esse próximo momento, podemos entregar nossa vida, nossos dias, as nossas preocupações a um Deus que sabemos que está no controle de tudo. Nós conhecemos, por isso nós agradecemos a Deus, por isso nós confessamos nosso pecado ao Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. O apóstolo Paulo falou sobre isso. E ele falou do poder de Deus. Ele falou: eu sei em que tenho crido, sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou seja, tudo aquilo que fazemos está nas mãos de Deus. Nós não temos o controle. Achamos que controlamos a nossa vida, achamos que controlamos as nossas ações, mas não controlamos. É Deus que está no controle. E depende dessa relação com Ele. Por isso, eu quero destacar, fazendo uma revisão daquilo que nós estudamos nesses últimos 4 domingos. Falando um pouquinho de cada um deles, relembrando, reforçando os aspectos que nós conversamos nesses encontros. Primeira coisa que eu quero entender com vocês, quero colocar para vocês, é que nós precisamos entender que Deus colocou a gente aqui na terra para uma missão sobrenatural. João 15,16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Quantas pessoas estão nessa hora sofrendo? Quantas pessoas estão tristes? Quantas pessoas nesse momento estão padecendo, estão amarradas por conta do pecado, por conta de droga, por conta de brigas, por conta de vícios? Quantas pessoas estão infelizes nessa hora? Precisando do amor de Deus. E nós recebemos esse amor, o que fazemos com ele? Temos compartilhado? Temos tido interesse de repartir aquilo que Deus tem nos dado? Esse é o princípio da nossa conversa, daquilo que nós precisamos entender nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada sobre a face da terra. Deus colocou cada um de nós para uma missão. Descubra a sua. Eu vou tentar descobrir a minha grande missão. Deus tem falado muito comigo. Deus tem me impulsionado a muitas coisas. Tem feito isso com você também? Você tem sentido que Deus tem um projeto? Nós acabamos de cantar. Um plano Deus tem para mim. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Ele tem. Você sabe disso? Você tomou posse disso? Você tem isso como uma verdade na sua vida? Qual é a sua proposta? O que você tem feito além disso? E Deus tem essa tarefa. Ele tem um plano para a nossa vida aqui. E a morte não pode ser o fim. Nós levamos, nós carregamos para a eternidade a nossa bagagem, aquilo que nós fizemos, aquilo que foi utilizado através da nossa vida. A história não termina de uma forma trágica, de uma forma horrível, triste, mas a vida do cristão termina com o encerramento de uma carreira. Por isso, quando nós vamos a um velório, vamos falar para alguém que está sofrendo a perda de alguém, a gente fala que a morte não é o fim. Foi o fim de uma caminhada daquela pessoa. A sua vida já foi realizada, já teve todas as oportunidades. Para nós que ficamos, fica a reflexão. Louvamos a Deus pela vida daquele que partiu. Se temos um bom relacionamento, tivemos bom convívio, agradecemos a Deus, louvamos a Deus pela oportunidade que tivemos. Vamos conviver com a tristeza, com a saudade, mas louvamos a Deus por aquilo. E nós? Continuamos a nossa tarefa. Por isso, precisamos decidir como é que nós queremos viver a nossa vida. Deus nos fez com uma missão.
a missão que você tem. Você tem que descobrir e tem que viver essa missão de uma forma integral. Isso nos remete ao segundo ponto. Apocalipse 21, verso 4, diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, aquilo que foi determinado para vivermos, aquilo que foi sofrimento, aquilo que foi dor, aquilo que foi tristeza, ficou para trás. Nós estamos desfrutando, quando partimos desse mundo, da glória do Senhor. E devemos ter anelo, sonhar com isso, desejar uma vida com Cristo. Mas para viver com Cristo na eternidade, para viver com Cristo no céu, nós precisamos viver com Cristo aqui na terra. A nossa vida tem que ser uma vida de comunhão com Deus, uma vida de decisão pautada pelo convívio, uma vida de compromisso, de fidelidade com esse Deus que vai nos levar para a eternidade. Eclesiastes 3,11 diz que Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, o desejo pela vida eterna. O sofrimento daqui da terra vai ficar. Nós vamos levar para uma vida que Deus tem preparado, uma vida que Deus está organizando, a vida eterna para gozarmos com alegria, fruto daquilo que vivemos aqui na terra. Acreditar que nós fomos criados para ser eternos. Acreditar que a nossa vida não termina. Eu vi essa semana pessoas discutindo sobre essa questão, vida após a morte. E jovens falando no programa de televisão, atores, pessoas que são vistas na mídia a todo tempo, falando sobre isso, que não acredita na vida eterna, que não acredita na vida depois da morte, que a vida se resume a isso. Eu fico imaginando como essa pessoa deve estar perdida e desejando viver intensamente, aproveitando tudo que pode, o que não pode nessa vida, porque resume-se a ela apenas, e encerrando aqui. Muito triste uma vida que se resume a uma vida nesse plano apenas, que convive com o sofrimento, convive com a luta, convive com a dificuldade, com a tristeza, com a dor. Nós convivemos com isso também, mas nós temos a certeza de que Deus tem algo muito melhor para nós do que essa vida de sofrimento, essa vida triste aqui na face da terra. Mas a vida deve ser vivida com essa convicção, que nós somos criados para ser eternos. Terceiro ponto que nós trabalhamos também com os irmãos nesses dias foi que nós precisamos decidir investir a nossa vida naquilo que vai durar para sempre. O nosso legado, aquilo que nós vamos deixar, aquilo que nós vamos fazer que vai melhorar a vida de alguém. Eu estava falando com os jovens hoje na classe da escola dominical sobre Davi, sobre a objetividade que Davi teve quando foi enfrentar o gigante, como ele planejou no seu coração o desejo de estar enfrentando um inimigo que não era só seu, mas um inimigo que era do seu Deus. Alguém que estava indo contra aquilo que ele havia aprendido, que precisava ser defendido. E Davi, com objetividade, ele sabia o que queria destruir aquele que era o inimigo do seu Deus. Será que nós temos objetividade naquilo que temos feito? Será que nós estamos investindo o nosso ministério, nossa tarefa, nossa vida, os nossos atos de sermos pais, atos de sermos cidadãos, atos de sermos cristãos, investindo como algo que possa abençoar e melhorar a vida de outros? O cristianismo não convive com o egoísmo. Jesus Cristo olhava para as pessoas e sentia compaixão delas, sofria a dor delas e dividia essa tarefa, dividia essa luta com elas e abençoava, independente dos seus pecados, independente das suas condições. Isso é investir, isso é fazer com que as nossas atitudes, os nossos atos sejam atos abençoadores. Agora há pouco agradecemos a Deus por tudo que tem feito por nós, falamos da nossa gratidão, daquilo que tem que estar no nosso coração, e deve estar mesmo.
Mas parece que se resume ao que Deus tem feito para mim e não para nós. A visão nossa deve ser de um cristianismo que amplia, um cristianismo que contempla pessoas queridas para nós, dentro daquilo que é a nossa responsabilidade, naquilo que está no nosso campo de alcance, o que nós temos feito de eficiente, de produtivo, que louve a Deus. Investir a nossa vida naquilo que vai ser bom, que vai deixar legados, que vai dar perpetualidade. Você já parou para pensar se seus filhos vão seguir seus passos? Ontem os irmãos assistiram um filme aqui que fala sobre isso, né? Em seus passos, o que faria Jesus? E nos seus passos, existem pessoas também te seguindo? Seguir a Jesus é uma coisa. Nós somos cristãos e aprendemos a seguir o nosso mestre. Mas ele é nosso mestre. Nós somos discípulos, alunos, seguidores de Jesus. Se Jesus tem dado o exemplo, nós temos que seguir atrás. E tem outros que devem vir atrás de nós. O apóstolo Paulo disse isso: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que as nossas atitudes são atitudes que são seguidas? Ou nós temos críticas, as pessoas falam, viu, para ser igual a ele eu não preciso ir para a igreja. Para ser igual a ele, a ela, eu não preciso ser cristão. Se para ir na igreja é dessa forma, prefiro não ir. Ou então eu não vou seguir esse caminho porque eu estou vendo pessoas que não seguem, que não fazem aquilo que é direito. Qual o legado que nós temos deixado? A nossa vida tem que ser uma vida de exemplo, de postura, de modelos. Não que sejamos modelo para as pessoas, mas referência. A Marlise brincou, colocou lá no Facebook, né, Marlise? Ela falou assim, posso ter 1000 problemas, mas se um amigo precisar de mim, eu largo todos eles e vou atender. Eu tenho certeza, eu coloquei, tenho certeza, porque eu sei que é assim. Tem pessoas que fazem isso. Abre mão do seu conforto, abre mão do seu sono. Eu tenho lá na minha família, minha cunhada é assim, é diaconisa por essência. Ela está nela isso. E quantas vezes ela deixou a família de madrugada para socorrer alguém que estava precisando? Muitas vezes nós não fazemos isso nem para os nossos, nem para dentro de casa. A gente quer que se virem, que vão atrás, dá um jeito. O que a nossa vida tem sido de relevante? O que a nossa vida tem projetado de bênção na vida de outras pessoas? É importante pensarmos nisso. Isso tem a ver com o quarto ponto, que nos impulsiona, nos convida a sermos pessoas que vivamos apaixonadamente até o fim. Ter paixão pela vida, gostar da vida. Tem pessoas que você chega para ela, como é que você está? Ah, não sei, estou mais ou menos, estou com um problema, estou com uma dificuldade. Por que eu fui perguntar como é que ela está, né? Começa lá, desencadear uma série de problemas que você fala assim, meu Deus. Por outro lado, temos pessoas que a gente chega e fala, vai fazer uma visita porque ela está enfrentando uma luta, uma dificuldade, e você sai confortado porque ela está amando a vida. Eu quero viver, eu quero passar por esse problema, eu quero vencer, porque eu quero viver. Eu tenho paixão pela vida. Você tem paixão pela sua vida? Você vive apaixonadamente? Você vive agradecendo, glorificando por cada uma das situações que você vive? Ou fica lamentando? Ou fica entristecido? De que forma você tem vivido? Tem muita gente aqui, o dia de ontem mais se desrespeita a elas, porque parece que estão mortas, estão apenas respirando, mas estão mortas por conta da sua maneira de viver, pelo seu ânimo, pela sua disposição, que não tem nenhuma. Muitas vezes é falta de disposição, falta de ânimo. Pessoas que só falta fechar os olhos e, o pessoal fala, se deitar o pessoal enterra. Deus nos criou para termos vida. E o texto diz
em Marcos 12:30, nós temos, e Romanos 12:11, a mesma observação. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Como que eu vou amar a Deus se eu não estou amando a mim mesmo? Como é que eu vou ter forças para amar a Deus se eu não estou tendo forças para me amar, para amar a minha vida? A minha vida tem sido difícil, tem sido triste, tem sido enfadonha, estou desanimado, não quero sair, não tenho vontade de nada. Vai morrer, ou já morreu. Para amar a Deus com todas as forças, é um Deus que nos dá vida, um Deus que nos dá alegria, um Deus que nos motiva, um Deus que nos impulsiona, um Deus que fala que vai estar conosco, um Deus que fala que mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu vou estar com vocês. Confiamos ou não? Acreditamos nesse Deus que está conosco ou não? Temos que ter força, temos que ter essa disposição, entendendo que Deus vai conosco, vai nos ajudar. Amar a Deus com sua paixão, com a nossa oração, com a nossa inteligência, com a nossa energia. Amar a Deus, amar as pessoas, amar a nossa vida. Amar a vida é muito bom termos esse amor. Quando a Bíblia diz sejam fervorosos, nos traz a ideia de que se nós não nos cuidarmos, um dia podemos deixar de ser. Precisamos cuidar para que as paixões desse mundo, o estresse, não mate a nossa paixão por Jesus e pelas pessoas. Tem pessoas que estão se tornando amarguradas, pessoas que estão se tornando estressadas, pessoas que estão se tornando pessoas infelizes e fazem mal aos outros. Fazem mal àqueles que convivem com ela na família, fazem mal aos colegas de trabalho, fazem mal aos irmãos da igreja, porque são pessoas que são difíceis. Você não consegue alegrar, você não consegue motivá-las. Vai encontrar aquilo que a palavra de Deus fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, eu tenho vontade, não vejo a hora de ir para a igreja. Mas aí você chega, a pessoa tira o seu ânimo, tira a sua alegria. Nós precisamos motivar, precisamos estar amando com toda intensidade. Para amar, e aí a gente vai caminhar para a conclusão da nossa reflexão. Para amar, precisamos alimentar esse amor. Amor é algo que se alimenta. Amor é algo que você tem que ter cuidado. Esses dias eu vi as crianças, as meninas aí mexendo no celular com uns bichinhos lá que tem que dar comida, tem que, né? Eu lembro que teve uma época que a gente tinha uns aparelhinhos, né, que você deixava lá. Eu tive que comprar para meus filhos, que tinham que cuidar, não deixar o animalzinho, o bichinho morrer, né? E ficavam ali fazendo como se fosse religiosamente um tratamento, alguma coisa assim, para que aquilo acontecesse. O amor é assim também. Guardado as devidas proporções, claro que o amor é muito mais importante, mas precisa ser alimentado. E alguns ingredientes importantes que devem estar sendo utilizados por nós para alimentar o nosso amor, nossa paixão pela vida. Primeiro, amor. O amor é o alicerce e combustível da paixão. Não posso estar apaixonado se eu não amo. Eu preciso amar. O amor tem que estar presente nos meus relacionamentos. O amor tem que estar presente na minha vida. O amor tem que estar presente em tudo que eu faço. Tem uma propaganda antiga aí que aparecia a mãe preparando lá um prato especial, né? E aí falava, o que você colocou? Amor. E tem muitas brincadeiras com pessoas, eu brinco com o pessoal lá da merenda da minha escola lá, falando sobre isso. Colocar amor hoje na comida, posso comer, tem amor, né? Elas brincam, pode, hoje tem, colocamos. É você colocar carinho, você colocar alegria, você colocar motivação em tudo aquilo que você fizer. Tudo que você fizer, tudo é tudo mesmo. Pode ser a maior dificuldade que você vai enfrentar amanhã, coloque amor. Vai melhorar, com certeza. Vai ser menos difícil. O amor precisa estar presente em tudo aquilo que diz respeito a nós. O amor tem que estar presente. Outra coisa é a integridade. A integridade, ela deve estar presente na nossa vida. Integridade é você colocar as coisas num conjunto. Não trate as coisas na sua vida por partes. Mas contemple tudo aquilo que te envolve, tudo aquilo que você vai lidar. Coloque elas nas condições de uma depender da outra.
Não adianta você estar com um problema e sair para um passeio, quando você voltar, o seu problema está ali te esperando, se você não resolvê-lo. Não adianta nós tentarmos desviar nosso foco para outras coisas, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos compromissos, porque eles vão estar nos esperando quando nós voltarmos. Não é mágica, não estalar dos dedos que as coisas saem da nossa vida. Mas precisamos tratar tudo com integridade. A falta de integridade corrói, mata a paixão. Precisamos estar cuidando para que esse amor seja integral, incondicional. Não coloque condições para que você vá colocar amor. Coloque isso como algo forte, algo que precisa acontecer. Um terceiro importante ingrediente é o perdão. Irmãos, nada prejudica mais a paixão do que problemas e crises não resolvidas. Isso corrói, isso vai atrapalhando, isso vai mexendo, isso vai minando, isso vai matando a paixão. Precisamos resolver nossas questões. E hoje vamos nos assentar à mesa do Senhor, um momento especial para isso. Porque justamente Jesus Cristo veio para nos perdoar os pecados, tratar as nossas falhas, tratar as nossas faltas. Veio para consertar a nossa vida. Se estamos diante de Deus que vai consertar isso, a nossa postura deve ser de conserto também. Colocar diante do Senhor a nossa necessidade de perdão e perdoar também. O que é que nós temos feito que precisa de conserto? O que é que na nossa vida está parado, que está atrapalhando de caminhar? Porque precisa de um conserto. Limpeza. Eu estou com uns dias de férias em casa, peguei, em um ano que nós estamos já nessa casa agora nova, já entrei no despejo, lá tinha algumas coisas fora do lugar. Tirei tudo fora para limpar, tirar algumas coisas que eu não estou usando, que não vou usar, que foi colocado ali dentro no dia a dia, foi sendo encaixado e que estava atrapalhando a passagem ali. Aí fui encaixando, algumas coisas joguei fora, algumas coisas coloquei no seu devido lugar, num outro local apropriado para isso, e aquele espaço ficou melhor. Talvez as bênçãos de Deus estejam encontrando dificuldades para estar na sua vida, porque tem coisas atrapalhando ali. Tem coisas que são desnecessárias, você está carregando e precisa ser colocado para fora. Precisa de conserto. Talvez Deus precise caminhar de uma forma mais livre na sua vida e tem coisas que você está mantendo ali que está dificultando essa caminhada. O que você precisa tirar da sua vida que esteja atrapalhando o fluir das bênçãos de Deus? Vários dos nossos cânticos falam de fluir como um rio na nossa vida, né? Flui em mim, Senhor. Como é que Deus pode fluir? Fluir é passar livremente. Como é que Deus pode passar livremente se nós colocamos dificuldades, empecilhos para o agir dele? Por último, como ingrediente, é o entusiasmo. O povo de Deus tem que ser um povo entusiasmado. Porque nós temos um Deus que vai na nossa frente. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. Eu tenho uma grande dificuldade, e quem dirige louvor, o Jaime, o pessoal aí sabe disso, quando eles vão também motivar o povo para cantar, quando está todo mundo desanimado, você olha, está tudo para baixo, você já tenta dar uma palavra de ânimo. Porque não dá, como que você vai louvar a Deus tudo desanimado? Como é que você vai cantar o Senhor? Não dá nem para ouvir. Como é que você vai fazer a oração do Pai Nosso se você não abre a boca? Muitas vezes você ouve nitidamente 2, 3 irmãos orando. Tem que ter entusiasmo, o povo de Deus tem que ser um povo entusiasmado. A própria palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo falou, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem. Nada no mundo pode colocar medo na gente. Nada no mundo pode nos atrapalhar. Problema nenhum pode nos assustar, porque nós temos um Deus que é forte, poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, sabe das nossas necessidades. Isso tem que me motivar. E quando eu entro na casa de Deus, mesmo entrando abatido por algumas cacetadas que a gente toma na vida, desculpe o termo, mas é isso. Alguns problemas que vêm para chacoalhar a gente leva um susto, mas isso não pode tirar a nossa fé. Cantamos aqui, primeiro hino, lembra do primeiro hino? Muita gente esquece das coisas que fez. Qual que foi o primeiro hino? Rompendo em fé.
rompendo em fé. Romper quer dizer varar, passar por dentro, passar por cima, romper. Rompendo em fé. Eu vou romper em fé, porque eu tenho um Deus que vai comigo. Eu, por mim, não tenho forças. A minha estrutura é fraca. Eu sou medroso, eu tenho temores, eu tenho ansiedade, mas Deus é poderoso e vai estar comigo. Vai tirar tudo isso da minha vida para poder ser vitorioso. Deus está cuidando de mim. Eu tenho que ter esse entusiasmo. E para que as pessoas possam acreditar no Evangelho, eu tenho que testemunhar esse Deus. Esse é o papel nosso. Por isso, irmãos, a nossa vida tem que ser pautada nisso. A vida apaixonada é aquela única vida que vale a pena viver. Deus está dentro de nós. Precisamos viver esse entusiasmo. Não podemos aceitar menos que isso. A despeito dos problemas, das perdas, das lutas. Deus está conosco e vai nos motivar. Vai nos fazer andar por sobre as águas. Se não, cantamos apenas da boca para fora porque a equipe do louvor estimulou a gente a cantar. Mas não é a verdade na nossa vida. Rompendo em fé sempre. Quem tem Jesus tem tudo e nada vai nos faltar. Escolher assim viver é viver apaixonadamente. Sempre com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Deus tem o melhor para a sua vida. O melhor na sua vida ainda não aconteceu. Deus tem o melhor ainda para te dar. Coisas que você nem imagina vão acontecer. Se você crer. Se você confiar. Agora, se ficar desanimado, lamentando a vida, resmungando, chorando, vai ficar marcando passo, enquanto outros estão caminhando. O entusiasmo tem que fazer parte da nossa vida. Irmãos, a vida apaixonada é aquela vida que vale a pena ser vivida e que Jesus nos deu para viver. Em João 14,5 diz: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ó homem, puseste limites além dos quais não passará. Nós temos muitas vezes nos preocupado com o dia da nossa morte. Temos nos preocupado com o dia da nossa partida. É apenas algo que vai acontecer, segundo as estatísticas, a 100% da população. A não ser que Jesus volte e arrebate aqueles que não morreram. Mas a certeza é uma só, né? A morte, ela é certa. Mas não podemos estar preocupados com o dia da nossa morte. Nós precisamos estar sim preocupados com a vida. Em João 10:10, o Senhor Jesus disse assim: o ladrão vem somente para roubar, matar ou destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer que você viva plenamente, abundantemente, apaixonadamente, uma vida intensa, uma vida com Deus. O que você quer fazer? Um mês para viver é para aqueles que recebem essa informação e ficam preocupados com o dia da morte. Mas para aqueles que vivem hoje como se Cristo voltasse amanhã, não importa qual vai ser esse período, o importante é viver bem cada dia e sempre na presença do Senhor. Que Deus nos ajude a ter esse entendimento, que Deus nos ajude a termos motivação para a vida, que Deus nos faça vivermos uma vida abençoada e abençoante. Que Deus nos dê as bênçãos sobre cada uma das nossas necessidades, mas que Ele também nos dê a vontade de repartir tudo isso que Ele tem nos dado. Vivendo abundantemente, apaixonadamente, alegremente, já estaremos contribuindo para que muitos mudem também o seu jeito de viver. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de todos nós, mas acima de tudo, que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória. Que Deus seja a razão do seu viver. Amém.